ver se passar um pouquinho, não tem problema. Só que o retorno das palestras é 14h30, tá? Então, a parte da tarde é 14h30. Da tarde estamos divididos entre a sala 504 e o auditório. Então, acredito que todos vocês tenham a programação. Quem não tiver, pode me avisar que eu envio para informar para vocês qual a palestra dessa sala e qual que é a palestra do auditório. Tá bom? Obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem? Tem pessoas que querem entrar, fica à vontade. Bom que vocês conseguiram encontrar a sala. Bastante gente se moveu lá do auditório, vieram para cá, bacana. E bacana para a gente falar de um tema bastante importante aqui em processos de implantação de SAP, processos de transformação digital dentro das organizações. Deixa eu tirar aqui esse sinalzinho que está aparecendo aqui. Isso. Me apresentar rapidamente para vocês, tá? A minha carreira eu fiz dentro do segmento de tecnologia, né? A minha formação é toda dentro da área de tecnologia, ciência e computação, fiz mestrado em engenharia de software e por algum momento aí dentro da minha carreira eu tive contato com a implementação de produtos Oracle, SAP e fiz carreira como consultor, como gerente de projetos, diretor de projetos. E essa experiência me fez olhar os processos de implantação de SAP sobre uma perspectiva um pouco diferente. Aqui eu acredito que tem bastante gente dentro da área de tecnologia, pessoas da área de negócio. E os projetos de implantação de SAP não são projetos técnicos. Eles não são projetos simplesmente de você configurar sistema, implementar um sistema. Eles envolvem muito mais do que isso. Eles envolvem uma revisão de como a empresa funciona, como seus processos de negócio funcionam, como as pessoas interagem com as ferramentas de sistema para gerar valor ao negócio. E tendo essa vivência, eu falei, poxa, a gente precisa ter uma abordagem de preparação das organizações diferente. A gente precisa olhar os projetos de transformação digital não como projetos técnicos. A gente precisa olhar na perspectiva de negócio, na perspectiva de pessoas. Então, há 5 anos, eu saí da carreira técnica, deixei de me envolver com a implantação, cronogramas de atividades de Explore, de Realize, teste integrado, para que a gente olhasse aspectos de como preparar esse processo, todo o produto gerado pelos projetos, para que a gente pudesse entregar aos gestores, às pessoas que vão utilizar o sistema. Então, isso é um pouquinho da minha história. E eu queria começar a conversar com vocês sobre gestão de mudança organizacional, que vocês fizessem um pouco essa reflexão. Tá? O que é sucesso de um projeto de implementação de SAP, um projeto de transformação digital? E aqui a gente pode até expandir, tá? Não necessariamente um RP. A gente pode olhar sobre o aspecto de CRM, sobre o aspecto de um APS, de uma solução de gestão de armazém, mudanças que envolvem tecnologia. O que é sucesso? O que a gente olhava que era sucesso lá atrás? O que é que as pessoas esperam na visão de um patrocinador de projeto? Essa é uma preocupação que eu vejo que quando a gente está totalmente imerso no ambiente de projeto, a gente às vezes perde um pouquinho essa conexão. A gente deixa o dia a dia do projeto, né? Quem já teve a oportunidade de participar de um projeto de implantação, ele te consome, né? Com pendências, com cronograma, com reuniões, com decisões. Mas a gente nunca pode perder o norte do porquê que a gente está fazendo aquela iniciativa, né? Por que a gente está empreendendo esforço? Aonde a gente quer chegar com todo esse movimento que acontece dentro de uma organização que priorizou o tempo dos funcionários, priorizou investimento para contratar um novo produto, um novo sistema, consultorias, priorizou essa iniciativa
em detrimento a outras estratégicas da companhia para fazer uma implementação de um novo sistema de gestão. Um novo sistema que venha a colaborar com a gestão da organização. O que vocês imaginam que é na visão de um patrocinador? Tá? Antigamente, né, a gente olhava muito projetos com uma visão... a gente conseguiu cumprir custo, conseguiu entregar o produto, a empresa está funcionando. Isso é suficiente? Não é, né, gente? Porque, assim, trazendo para a nossa vida real, se a gente vai fazer um investimento relevante, seja qual for, a gente quer melhorar, né? A gente quer ter algum tipo de resultado, senão a gente fica com o dinheiro no bolso. E a empresa é da mesma forma. Tá? Na visão de patrocinadores de mudança, que normalmente vem de um nível executivo, ou CEO, ou CFOs, eles têm uma visão de qual é o resultado esperado para essa implantação do sistema. Tá? Por vezes, tá, gente, a percepção de valor da implementação de um sistema, ela não necessariamente vem de imediato. Tá? Principalmente projetos de ERP, ele por vezes é um habilitador para próximas etapas, para próximas iniciativas que a organização vem usar, para aí sim colher valor agregado para o seu negócio. Tá? Mas a gente precisa perceber também que os projetos de transformação digital, eles também têm perspectivas diferentes. Tem a visão do patrocinador, tem a visão dos acionistas da empresa, o que eles buscam com aquele investimento, tem a perspectiva do quem é usuário do sistema. E aqui eu acho que vocês, eu estava lá nas palestras iniciais, ouvindo, né, a questão do Clean Core, da filosofia, né, diferente de implantação de sistemas. O que o usuário final busca quando a gente passa por um processo de implantação de um ERP? Todos vocês aqui, quem já teve a oportunidade, já ouviu falar, né? Eu tenho um sistema caseiro ou tenho um sistema X e vamos implantar o SAP. Poxa, vai ser tudo automatizado, vai ser melhor esses problemas. E vem aquelas expectativas que sempre vão existir. Tá? Mas a gente precisa entender qual é o objetivo estratégico da organização e vender valor para essas pessoas também. Porque o SAP, quem já teve contato, o forte dele não é ser eficiência operacional. Ele não é uma ferramenta de automatização de telas. Uma ferramenta que tem muita, dentro das suas fortalezas, consistência dos processos, consistência dos dados. Né? Então, a gente precisa entender esses pontos para que a gente consiga fazer o processo de transformação. Perspectiva humana do processo de transformação. E para o gestor do projeto? Tá? O que é sucesso para ele? Tá? Tem vezes que o pessoal olha assim, o meu sucesso aqui, eu cumpri minha missão. Coloquei o sistema, a empresa está faturando e a gente foi sucesso. Não necessariamente, tá? Se a gente colocou a solução, um novo sistema de suporte ao negócio, e isso não está resolvendo os problemas que justificaram todo aquele projeto, a gente não teve sucesso. A gente trocou o meio só e não alcançou o objetivo. Então, na perspectiva aqui, gente, de gestão de mudança, a gente tem que olhar qual é o propósito dessa mudança. Por que a gente está fazendo essa iniciativa? Tá? E esse propósito, eu não sei como que está a distribuição aqui do público, se tem consultores, usuários, gestores, ele é diferente, de acordo com cada papel dentro do projeto. E quem está conduzindo o projeto tecnicamente precisa compreender isso. Tá? Precisa entender os objetivos diferentes dentro de um projeto. Quem é mais antigo aqui do mundo SAP, lembra dessa figurinha aqui, né? Eu peguei ela bem antiga mesmo, porque essa é bem antiga de, sei lá, 2010. Como é que a gente fazia projeto antes, gente? A gente perguntava, né? A gente fazia o as-is, a gente perguntava como você quer que o sistema funcione, a gente pegava os requisitos, desenhava o to be, e aí surgia uma lista de gaps enorme, né? E aí aquele projeto ficava longo, as discussões
Todo mundo aqui que já teve num projeto já escutou, né? Quando está lá no teste integrado, poxa, se eu soubesse que era assim, eu tinha definido diferente, né? Então, o modelo de implementação do SAP mudou radicalmente. O Lucas trouxe lá um histórico do SAP, né, em 2015, quando a gente teve o início de adoção do banco de dados, primeiro HANA, depois das aplicações em S4HANA, né, começou com a parte de Finance. E aí veio uma metodologia toda diferente. Tá? E aí eu concordo plenamente com o que ele trouxe, que talvez a gente não está usando a metodologia do jeito que ela foi desenhada. Tá? Mas a filosofia, o que vem aqui de mudança de um método para o outro? Tá? Filosofia de adoção. Tá? Filosofia de que a gente vai utilizar o produto na forma como ele foi desenhado. Tá? Isso significa, gente, quando o cliente compra uma implementação de um SAP, e aí comercialmente vem a história, né, das boas práticas, né, best practices, ele está assumindo intrinsecamente que ele vai fazer um esforço para se adaptar aos modelos de processos de negócio desenhados dentro do SAP. Esse esforço ele não é mensurado no início, tá? Mas é aqui que a gestão de mudança começou a ganhar muito mais relevância. Tá? Quando a gente faz um software em casa, né, quando a gente pega uma software house ou a gente customiza, é muito mais fácil as pessoas usarem a ferramenta, né, adotarem a ferramenta, porque ela está sendo conforme o pedido. Agora, quando a gente vai por um processo de adoção, que eu vou maximizar o uso da ferramenta standard, eu tenho um esforço do ponto de vista de adaptação de processo e reaprendizagem das pessoas muito maior. Hoje, projetos de transformação digital, eu não tenho visto nenhum que não tenha gestão de mudança organizacional. Eu não tenho conhecimento no mercado de alguma iniciativa estruturante de projetos de tecnologia que não olhem sobre essa perspectiva. A própria SAP, e aí eu creio que vocês já devem ter visto a metodologia do Activate. Existe um site que eu coloquei aqui a fonte, depois é uma boa base de consulta da metodologia, com vários aceleradores, com várias explicações de como deveria ser o método de implantação. E a SAP agregou. Antigamente era um workstream chamado Solution Adoption. Tá? E ao longo dos anos eles ampliaram isso. E criaram uma visão específica para a gestão de mudança dentro dos projetos de adoção de SAP. Tá? Se vocês consultarem lá o Roadmap Viewer, vocês vão ter lá como fazer a implantação do SAP no Public Cloud, como fazer no Private Cloud, quais são os ritos, né? Quais são as atividades que devem ser desenvolvidas em uma visão metodológica, tá? Não numa visão de manual, de passo a passo. Tá? E destacado, tem uma visão de gestão de mudança. Tá? Por que isso? Tá? Dentro das linhas de serviço da SAP, qual que é o interesse da SAP? E qual é o interesse como propósito até da companhia? É que o cliente utilize ao máximo as suas funcionalidades para maximizar valor e que aquilo que o produto proponha realmente contribua com o negócio da companhia. E não que a gente comece a ficar fazendo desenvolvimentos e ajustes e torcendo o produto, né, para que ele funcione do jeito que a empresa imagina. Tá? Então, o tema gestão de mudança ele tomou uma relevância bastante grande. Tá? E aqui vocês podem depois consultar e entender um pouco mais, mas tem um aspecto que eu considero como fundamental dentro do processo de gestão de mudança, que é a parte de como que você conecta a parte de tecnologia com a parte de negócio. Tá? E aí, gente, assim, quem é o pessoal técnico aqui de SAP? Precisa compreender negócio. Precisa falar de uma linguagem de negócio. Eu que venho muito também da área de TI, né? A gente está lá
provendo uma solução para que o negócio tenha um resultado melhor. Então a gente precisa compreender as dores do negócio, precisa entender qual o problema que a gente quer resolver com aquela solução, com aquela configuração, com aquele requisito. Tá? E na gestão de mudança, gente, qual que é a grande missão dela? Tá? É que a gente consiga preparar as pessoas para que elas realmente possam utilizar o resultado ou o produto que o projeto vai entregar. Tá? E aí preparar, gente, eu não quero dizer só num ponto de vista de capacitação. Tá? Eu acho que esse é um aspecto, você usar. Né? Agora, será que a gente está compreendendo, as pessoas estão tendo uma visão diferente do seu trabalho, do seu negócio, com as capabilities ou com as funcionalidades novas que a gente entrega com o sistema? Um exemplo, tá? Vocês já ouviram falar em todos os projetos que falam, a gente vai ser mais analítico agora com a implantação do SAP, a gente vai deixar de ser operacional e vai ser mais analítico, né? Todo mundo já ouviu falar disso, né? Esse é o que o patrocinador espera, né? Tá? Mas de onde que vem isso, tá, gente? O que adianta se a gente continua corrigindo nota fiscal, se a gente continua fazendo os mesmos trabalhos que a gente fazia no ECC, no outro sistema lá, X de RP, se a gente fizer isso dentro do S4HANA? Não muda nada, tá? Não muda nada. A gente também tem que entender se o perfil profissional ou as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, eles estão sendo preparados para utilizar essas novas informações. Então, realmente, existem algumas áreas que a gente tem automação. Os projetos, eu vejo que eles trazem muitos ganhos do ponto de vista de processo, mas a gente também tem que evoluir do ponto de vista das nossas habilidades para que a gente comece a utilizar essas informações, para que também a gente seja um pouco mais analítico. Se a gente só esperar, né, que é o sistema que vai resolver tudo, não. Então, o sistema ele é uma componente do processo como um todo, tá? Aí entram os procedimentos, as rotinas, as pessoas, a disciplina. Tá? Então, gente, preparar as pessoas, a gestão de mudança, ela contribui com isso. Tá? E como é que a gente fala sobre isso? Tá? Se vocês olharem existem várias metodologias de mercado. Tá? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre HCMI, HUCMI, PCI, que é o People Centered Implementation, ou a ProSci, que são as metodologias que estão mais agora nos holofotes, né? Principalmente a ProSci. Tá? Todas elas são metodologias generalistas de gestão de mudança. Tá? Elas falam sobre o processo de mudança de uma maneira geral, não necessariamente de tecnologia, de transformação digital, e elas trazem direcionamentos. Tá? Um dos direcionamentos que elas trazem é que a gente precisa ter engajamento. Eu acho que vocês já ouviram essa palavra, né? Engajamento. As pessoas aqui no nosso projeto não são engajadas, né? Ou a gente não estou sentindo engajamento das pessoas, né? O que vocês entendem por engajamento, gente? Eu já fui perguntado pelos clientes e eu falei, poxa, como é que a gente traduz isso para engajamento? O que faz uma pessoa estar engajada? Na minha visão, concordo contigo, tá? Engajamento, lá na empresa, a gente traduz por interesse. Quando a gente está interessado por algo, a gente está engajado. E o que faz a gente estar interessado por algo? Quando a gente vê valor, tá? Quando a gente vê valor, a vida da organização é uma competição por priorização, né? Todo mundo tem demandas, todo mundo tem uma série de tarefas para ser executadas. E o que vai fazer o José priorizar uma iniciativa, o Lucas priorizar essa iniciativa e todo mundo está alinhado? A gente percebe valor. Então, gente, esse ciclo de engajamento, compreensão e adoção, que eu acredito que aqui todo mundo concorda que é necessário, você vai estar interessado, aí você vai compreender, você vai investir esforço para aprender, para entender aquele processo, e aí uma vez que você entendeu, você vai conseguir utilizar. Tá?
E esse quadro aqui embaixo é o como. Tá? Como que a gente faz esse processo de engajamento, compreensão e adoção? Tá? Primeiro que ele é cíclico, ele acontece várias vezes dentro de um projeto. Tá? Quando eu falei do engajamento, a percepção de valor, é isso. Tá? Se o patrocinador, vamos lá voltar lá para o primeiro slide que a gente falou, se ele vê que o projeto não está indo no caminho dos problemas que ele quer resolver, ele vai continuar interessado no projeto? Ele, inclusive, na verdade, ele vai tentar direcionar para voltar para o que ele acredita, né? Porque a responsabilidade maior está com ele. Agora pega um gestor de negócio, que ele tinha uma expectativa sobre o projeto. E ele vai percebendo ao longo do projeto que aquilo que ele esperava não vai acontecer. Então ele não vê valor naquilo. Possivelmente ele vai direcionar os esforços para outros aspectos, tá? Outras iniciativas dentro da organização. Então, mapear quais são as expectativas das pessoas e quais são os problemas que o projeto resolve, quais são as decisões que o projeto toma para atender a esses objetivos estratégicos, é fundamental para que a gente consiga ter o primeiro passo em um processo de mudança, que é ter o engajamento. Tá? Uma vez que as pessoas estão interessadas, elas estão empreendendo esforço para compreender aquela mudança, a gente começa a ter outros tipos de ações. Comunicação, que é uma forma de você ir explicando, tomando contato. Numa implantação de sistema, a gente tem diferentes níveis de envolvimento, né? As pessoas que são os usuários-chave, que estão no dia a dia, elas têm um nível de contato, né? Elas estão vivenciando aquele processo. Os gestores, um pouquinho mais afastados. O usuário final só fica sabendo, né? Só fica sabendo, eu sei que estão implantando o SAP, uma hora vai vir isso... E vão mandar a gente embora e tal, tem um monte de história. E o papel de gestão de mudança é também preparar essas pessoas, tá? Para que elas sintam que essa mudança também vai trazer ganhos, desde a pessoa lá que está no apontamento de produção, no recebimento de materiais, na expedição. Tá? A gente precisa ir compreendendo como a gente vai resolvendo esses problemas e mostrando para essas pessoas que tem coisas positivas, que vão ser... haverão melhorias para eles a partir do momento que a gente tem a nova troca do sistema. E aí um dos pontos que eu mais gosto nos projetos é a parte dos impactos organizacionais. Filosofia, né? A adoção do SAP. Utilização máxima do standard, das boas práticas embutidas dentro do sistema. Traz consigo a implicação de que a gente vai se adaptar a processos. E aí o que acontece em muita implantação de sistema? Problema de dados. Né? O cliente sabe que ele tem, nossa, agora eu vou implantar o SAP, os nossos dados que estavam ruins vão ficar fantásticos, tudo vai estar redondo. Né? Mas vamos fazer uma energia, a gente vai aplicar uma energia bem grande aqui, vamos fazer uma equipe de saneamento, de construção de dados e tal. E a partir da implantação do sistema, a gente vai ter uma central de cadastros. Né? Primeiro ponto, tá, gente? Central de cadastros, ele é um processo, né? Ele não é uma automatização do SAP. A gente vai ter várias telas de cadastro, né, de BPs, né, agora que é o S4HANA, né, de materiais de diferentes tipos que vão seguir um fluxo. E esse fluxo nem automático é dentro do sistema. Né? Então existe a necessidade de um processo. Tá? Esse processo, quem que vai fazer, gente? Pessoas. Tá? Não vai ser o sistema que vai resolver esse problema de dados. Tá? Então, quando a gente quer resolver um problema de negócio junto com a implantação do SAP, ele é mais um habilitador. Ele vai trazer consistência, ele vai trazer uma segurança quanto às informações, mas a gente precisa ter um processo junto. E aí a gente tem os impactos organizacionais. Aqui eu listei central de cadastro, porque é um bem típico, mas são vários. Se a gente for fazer um projeto de WMS, de intralogística, um projeto de APS, a gente tem impactos muito claros. Tá? Por fim, a gente vai para a parte de capacitação. A capacitação, gente, a minha visão, tá? Em particular, eu sei que tradicionalmente a gente trata a capacitação lá na fase do deploy, no final do projeto. Mas esse deveria ser um processo que a gente deveria iniciar antes. Ah, mas eu não sei como que eu vou mostrar se o sistema está sendo construído. Mas quais são o nível de necessidade de aprendizagem que as pessoas têm no momento que eu estou no Realize?
Usuário final. Conexão no sistema, tá, gente? Tem muita gente que tem dificuldade de fazer acesso ao que o S4HANA propõe hoje, né, que é uma interface web, e ele estava acostumado que tinha um ícone na tela de trabalho dele. E aí ele não sabe, né, como acessar agora a aplicação. Vejam que é um tema que a gente não precisa resolver no deploy, a gente pode ir habituando as pessoas de um novo, tendo contato com uma ferramenta, sem que ele não precise fazer o apontamento de produção, entrada de nota fiscal, nada disso. Segundo aspecto, tá? Impressão. Né? Lá no SAPGui, quem utiliza o ECC é diferente. Né? A gente consegue mostrar para as pessoas como se faz impressão dentro do SAP. Então, se cria um primeiro processo de capacitação das pessoas que quebra o gelo, cria conexão com elas, permite também ter um feedback, né? Permite aproximar as pessoas e dar mais conforto para o processo de mudança. Tá? Então, gente, assim, capacitação não precisa necessariamente ser tratada no final. Tá? O último tema aqui que eu acho que é do tema nobre daí do processo de mudança, que é o plano de transição de negócio. Não o plano de cutover técnico, tá? Que eu sei que ele é super importante, essencial, mas tem um aspecto que você vai implantar um sistema, você tem que preparar a empresa para fazer uma troca. Tá? E essa troca, quem vem da indústria sabe que tem algumas tarefas, né? Inventário, antecipação de recebimento, planejamento de retomada, uma série de coisas. Tá? Isso aqui é fundamental ser trabalhado num processo de mudança, porque se você não trabalhar adequadamente, você gera uma frustração inicial da implantação do sistema. Qual que fica a marca, né, para todo mundo? Poxa, quando a gente implantou o sistema, a gente tem um monte de bagunça no nosso inventário. Mas já existia esse ponto. Como é que a gente resolve antes isso? Tá? Então são aspectos, vejam que a visão aqui que a gente tem dentro da RIDOP, tá? A empresa que a gente trabalha com gestão de mudança. O processo de gestão de mudança, ele tem que envolver negócio e pessoas. Tá? Metodologias generalistas, tá? Elas trazem muito o aspecto de humano, que tem todo a ver com o engajamento, com a compreensão, com a adoção, mas projetos de tecnologia a gente tem que entender negócio, tem que entender processos de negócio. Tá? O que eu não acredito que é GMO, tá, gente? E isso eu luto bastante, tá? Não é secretariado do projeto, não é ver o coffee break, não é ver o evento com fraternização, tá? Os team buildings e tal. E assim, não é porque eu sou contra isso, tá, gente? A questão é, eu não vejo sentido a gente reunir as pessoas e fazer um team building, alinhando um comportamento, uma forma, se a cultura da empresa é diferente. Tá? Porque o dia a dia vai mostrar o que a gente quer, como a gente trabalha. Tá? Então, equipe, ela é construída ao longo da caminhada. Não é um evento que vai mudar, né? Poxa, tem um mago aqui com a pessoa tal, lá no trabalho com ela, a gente fez team building, agora a gente é amigo. Não é. Tá? Então, a gente tem uma visão bastante pragmática de gestão de mudança, tá? Olhando muito aspectos de redução de risco ao negócio, como é que a gente prepara as pessoas para que elas entendam um novo modelo de trabalho e que elas possam tirar proveito e maximizar o resultado para a organização, que no final das contas está fazendo um investimento bastante relevante para alcançar os resultados. Tá? Um dos temas aqui que eu gosto, que eu trouxe para vocês aqui, é de impactos organizacionais. Tá? Eu falei um pouco sobre a central de cadastro. E aqui, gente, isso também leva a gente a pensar o perfil de gestão de mudança também de uma forma diferente. Tá? Tem o aspecto humano, de engajamento, de comunicação, de gestão de conflitos, de envolvimento das pessoas. E tem o aspecto também prático, de processos, de mitigação e de ajudar as pessoas a compreender como que elas vão ter que trabalhar a partir da mudança. Tá? Então, essa visão aqui, vocês vão chegar lá, não sei se alguém aqui da indústria, se vai chegar para o gestor de planejamento de produção e falar para ele que ele tem que mudar o processo dele e tal. Não. Se você não tiver argumentos e conseguir conversar com ele, você vai sobrecarregar a equipe do projeto. Você vai falar assim, olha, o cara lá não quer mudar e tal, está resistente e tal. Na verdade, você tem que encontrar caminhos para sensibilizá-lo com a argumentação. Tá? Então, a visão, os pilares de gestão de mudança,
ele exigem competências diferentes. Competências que, ora, estão muito mais associadas à parte relacional, de comunicação, em outros aspectos a parte de negócio, de processos de negócio e até mesmo de como funciona a parte de tecnologia. Quais são os fatores críticos para essa mudança, tá? Gente, assim, projeto que não tem patrocínio, não tem jeito, tá? Às vezes é melhor parar o projeto, tá? E assim, se tiver gente de consultoria aqui, às vezes essas conversas duras no início, até o projeto, poxa, acabou de começar, já estão querendo... É importante porque depois você avança e você fala assim, poxa, devia ter feito aquela conversa lá no início e tal, porque faz falta, tá? Segundo ponto, tá? Quem que mais dá trabalho dentro de um projeto de mudança? Liderança média, tá? E não é porque o pessoal não quer fazer as mudanças, eles querem, eles têm muitas expectativas, eles têm muitas dores. A questão é que essa área é a que sofre pressão da base, né, que está operacionalizando os processos, e sofre pressão de cima, que quer os dados, quer os relatórios, quer os resultados. Então, eles têm uma demanda represada muito grande. Tá? Se a gente não consegue ter o envolvimento dessas pessoas aqui, fatalmente, a gente vai ter dificuldades e não vai ter sucesso na implantação. Tá? O segundo aspecto aqui é a disposição para adaptar o modelo de controle e gestão. Tá? Eu comento aqui no dia a dia o pessoal que está comigo, já tive conversas com o presidente de empresa que ele queria um DRE online. Aí eu falei, poxa, mas o que você vai tirar de resultado disso, né? Não, porque eu preciso tomar decisões com o DRE. Eu falei, mas qual decisão que você toma com isso, né? No final das contas, o que ele queria saber era quanto que estava entrando de pedidos na carteira. Porque ele não ia fazer nada com a empresa se um dia o número não chegasse no que ele imaginava. A produção estava andando, ele nem tinha apuração de custo adequada, não tinha todos os componentes que completam um DRE para tomar decisão. Então, às vezes, tem alguns paradigmas que quem está na gestão de mudanças tem que questionar. A gente tem que entender o porquê, para que a gente dê um passo além e consiga sensibilizar essas pessoas e entender realmente qual é a necessidade dela. No caso lá, em particular, era só uma visão da carteira de pedidos. Então, um indicador resolvia, não um DRE automatizado. Tá? E disponibilidade das pessoas certas para a mudança. Tá? Aqui a gente está falando não só dos promotores, tá, gente? Às vezes a gente tem uma pessoa que fala assim, cara, não quero trabalhar com isso, eu já tive experiência lá na empresa tal, há 10 anos, é ruim e tal, lá não deu certo. Às vezes essas pessoas que são influentes é importante a gente trazer para dentro do projeto, trazer próximo, tá? Entender quais são as necessidades, as expectativas dela. Porque a gente ignorar esses stakeholders dentro do projeto, ele vai continuar fazendo o seu trabalho, né? Ele vai continuar falando as visões dele. A gente tem que entender quais são as perspectivas que essa pessoa tem, como ela vê esse processo de mudança para a gente tentar neutralizar. Tá? Então, esses são fatores críticos de um processo de mudança. Mas eu deixei por último essa frase aqui, eu li de um amigo esses dias aí no LinkedIn, e aí eu copiei. Fui atrás da fonte e falei assim, eu vou colocar lá na conversa que a gente vai ter sobre mudança. Tá? Não tem jeito, tá, gente? Se a empresa não quiser fazer mudança, não sai, tá? Aí você vai colocar o SAP, vai gerar um monte de customização, vai ter um monte de dores pós-implementação. Tá? Qual que é o ponto aqui? Foi, acho que o Lucas comentou ali na primeira palestra, né? Pré-projeto, né? Esse pré-projeto não necessariamente é um cronograma, você precisa ter algumas ações, tarefas que são feitas antes. E uma delas é ter claramente esse alinhamento com o nível executivo sobre o que é um projeto e se eles estão dispostos a passar por isso, tá? Genuinamente, tá? Não só a nível de o CEO quer, mas os diretores não querem. Tá? Então a gente precisa entender isso aqui para que a gente realmente consiga fazer a sensibilização. Esse último ponto aqui, gente, que é... E a equipe de consultores, né? Eu quis trazer esse ponto aqui, gente, porque eu vejo que quem está construindo o projeto, agora na perspectiva de prestadores de serviço, que estão colaborando com o cliente em processo de transformação. O que eu percebo é que, às vezes, o mercado de SAP ele se distanciou da necessidade que o cliente tem ou da expectativa que ele tem de um consultor
de implantação de SAP. Tá? Os consultores, tecnicamente, têm feito várias capacitações, entendido, e toda hora uma novidade, né, dentro do ecossistema da SAP. Mas a gente precisa entender por que a gente está no cliente. Por que o cliente foi lá e quis fazer essa iniciativa. Tá? Entender os motivadores do projeto. O outro ponto é compreender os negócios e os seus processos. Tá? Eu sou muito fã de a gente consultor ir no processo. Tá? Não ficar só na sala do projeto. Tá? Tá? E acho que de você ir lá, viver, ver como que a empresa funciona. Tá? Eu sei que tem lá as estruturas e tal, o dia a dia. Mas se você não sabe para que você está fazendo, você está fazendo um projeto de escritório, né? Que você faz lá, entrega para alguém e acredita que aquilo vai se adaptar perfeitamente porque teve um usuário-chave que te falou isso. Como é que você confere algumas coisas? Como é que você passa uma manhã e consegue ver se os processos naquela organização funcionam daquele jeito, tá? E se você criar uma rotina, você aprende muito mais, você aprende muito de negócio. Tá? Entender que a história de uma empresa, ela não começou quando a gente chegou, quando é consultor para fazer um projeto. Ela já tem um porquê. Tem páginas e páginas que já foram escritas. E que, por mais que talvez a gente veja, poxa, isso daqui não é o jeito que eu faria, ou não é o jeito que seria a melhor prática. A gente entender o que levou até aquele ponto. Porque aí a gente consegue buscar alternativas, contornos, para que a gente alcance um resultado viável. Tá? Dizer não também é ajudar o cliente. Tá? Eu sei que tem, às vezes, um comportamento, eu já percebi em alguns trabalhos de, mas eu já falei que não, mas eles insistem, então vou fazer. Né? E aí a gente acaba não conseguindo, a gente tem razão, mas não entrega o melhor resultado. Então, como é que a gente mostra para o cliente que aquele não é o melhor caminho? Tá? E por fim, pense em negócio, não somente em SAP. Tá? Gente, eu trouxe aqui um pouquinho da nossa visão aqui da Ridop, tá? Eu sou CEO da empresa, tá? A gente é uma empresa de 5 anos, tá? Eu, por vir da área de tecnologia, por ter conduzido projetos de implementação pelo aspecto técnico, eu vi que a abordagem de gestão de mudanças, ela precisava ter uma especialização bastante grande. Tá? Porque os projetos de transformação digital, eles pedem isso. Eles pedem que a gente fale de tecnologia, que a gente fale de gestão de pessoas, que a gente fale de processos de negócio. Tá? Então, na Ridop, a gente não é uma consultoria de implantação técnica, tá? Apesar de boa parte do nosso time ter conhecimentos técnicos do SAP, mas a gente aplica esse conhecimento para orientar, ajudar os clientes a como adaptar os seus processos ou como envolvê-los no processo de mudança para que eles possam ter melhor resultado com a implementação do SAP. Tá? Então, a gente tem pessoas hoje em Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Nosso foco é gestão de mudança organizacional. E aí eu chamo de serviços acessórios aqueles outros que, pelo perfil profissional que a gente tem dentro da equipe, a gente acaba apoiando os clientes, que é gestão de projetos pelo lado cliente, mapeamento e diagnósticos de processos, tá? Similar ao que o Signavio faz, diagnóstico de cultura organizacional e terceirização de mão de obra para key users. Tá? Bom, gente, passei 2 minutos aqui do meu tempo. Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, comentário. Não. Sei que estão com fome para o horário do almoço. Me deram o horário mais competitivo. Bom, gente, então quero agradecer vocês terem se deslocado, terem dedicado aí esses 40 minutos para me ouvir. Espero ter compartilhado um pouquinho da vivência, da forma que a gente vê aqui gestão de mudança em projetos de transformação digital. Muito obrigado.